bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Papo de Alto Nível. Sim, se você está chegando aqui, saiba que a gente já teve 2 episódios anteriores a esse e a ideia central do Papo de Alto Nível é uma conversa de mais profundidade, ou seja, vamos falar de refrigeração, mas não é uma conversa rasa, é uma conversa para você se aprofundar e principalmente para você se profissionalizar. Se você está em busca de profissionalização no mercado da refrigeração, você chegou na conversa certa, no ambiente certo, no momento certo. Isso aqui é um podcast idealizado por mim e pelo Paulinho Neulander, sócio da Friga. Então, nada mais justo do que eu colocar aí no ar aqui. Mais uma vez, Paulinho, seja bem-vindo, mais um episódio juntos. Vamos lá, o terceiro, hein? Estamos superando. Vai ser muito bom. Hoje um assunto muito importante. É o arroz feijão da manutenção. Hoje é um assunto de nível do cara sair dos problemas aí. Arroz com feijão, mas a gente vai trazer um viés aqui. Daqui a pouco vai estar aqui o engenheiro Arthur. Ele vai estar aprofundando para a gente, falando sobre a importância do vácuo. Mas sobre um prisma que você que está nos assistindo, nunca tenha aprendido ou ouvido antes. Muito se fala sobre vácuo, boas práticas. Paulinho, no palco do Congresso, falou que não são boas práticas, não. Paulinho, como é que você chama isso? Obrigatório, isso aí. Para mim não existe mais boa prática no setor, é só obrigatório hoje em dia. Não tem mais boa prática no setor, visto que uma prática ruim antigamente levava a um defeito no equipamento, uma prática ruim hoje em dia leva a um acidente que pode ser fatal. Portanto, vamos desmistificar o sistema, a ideia, né, do vácuo e dos filtros secadores e da análise do óleo. Para estar com a gente aqui, mais uma vez, voltando, ele esteve conosco no primeiro episódio, voltando aqui o engenheiro Arthur Freitas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, senhores. É um prazer. Tamo junto, Arthur. Vamos falar sobre vácuo, vamos desmistificar o vácuo, filtro secador, e vamos entender o porquê que o vácuo não é boa prática e sim prática obrigatória, de acordo com o que o Paulinho falou? Claro. Vamos lá. Acho que a gente já pode falar, né, nesse assunto. Já pode, mas eu quero colocar aqui o nosso quarto convidado. Ele é sócio da Gás Eco Sustentabilidade, fica em Valinhos, interior de São Paulo, o engenheiro Fred. Seja muito bem-vindo, Fred, ao Papo de Alto Nível. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Ô, pessoal, obrigado pelo convite. Paulinho, Fábio, Arthur, um prazer estar com vocês. Vamos falar desse assunto tão importante, né? Vácuo, filtro. E o que acontece nessa emulsão de fluidos, né? Tanto o refrigerante como o lubrificante. Quais são os efeitos e as causas para você se especializar, você que está nos ouvindo, e entender um pouco melhor e fazer serviços melhores, porque é obrigação, não é boas práticas, né, Paulo? É isso aí. É isso. Arthur, antes da gente entrar aqui ao vivo, o Arthur estava trazendo uma ideia muito interessante. Não é que o vácuo é obrigatório. Obrigatório é não ter umidade. O vácuo é o caminho pelo qual você tira a umidade. É por aí, Arthur? Sem dúvida, Fábio. Na verdade, o vácuo não é para ele tirar ar, né? Ar você tira nos primeiros 2 minutos de bomba de vácuo operando, você já consegue eliminar qualquer vapor de ar que tiver lá. Agora, a função do vácuo, ele é uma ferramenta para a gente garantir que nós não deixamos nenhum teor de umidade, de H2O, dentro do sistema. Pelo qual processo? Quando você abaixa a pressão do ambiente, você abaixa a temperatura de evaporação da água. Então, vamos supor, a uma pressão de 1 atm, a água evapora a 100 graus. Perfeito. A uma pressão de 29,8 de vácuo, ela evapora a menos 25 graus. Então, veja só, se o teu ambiente, onde você está fazendo vácuo, se o evaporador, o condensador estão submetidos no ambiente a 23 graus positivo, e você está forçando a água a evaporar a menos 5, quer dizer, a água vai ferver ali dentro, ela vai sair com uma velocidade muito grande. Então, o objetivo do vácuo, gente, é esse.
é garantir que teu sistema não tenha o quê? Água. Por quê? H2O, quando entra em contato com os fluidos refrigerantes, que possuem cloro e alguns ainda possuem carbono, cloro, ele ocorre uma reação inorgânica, e você tem a formação de ácido clorídrico, HCl, e ácido fluorídrico, HF. Toda vez que o ácido clorídrico ataca o cobre, ele reduz o cobre a cloreto de cobre, CuCl2. Esse cloreto de cobre já tem um pH de 3,6, extremamente ácido. Esse cloreto de cobre, quando ele encontra o óleo, ele saponifica o óleo. O óleo fica grosso, escuro, e ele fica com grãozinhos de carbono. Carbono é duro como diamante. Então, imagina o óleo tendo partículas pequenas de saponificadas, de carbono saponificado. Então, é como se a gente jogasse areia no óleo do compressor. Então, vocês imaginam o que isso é para as partes mecânicas, para as buchas, bielas, pistões, eixos e demais. Então, além disso, os velhos mecânicos que abriam compressores semi-herméticos e abertos, às vezes eles estão lembrados de ver uma peça de aço carbono cobreada, na cor de cobre, né? Esse cobreamento nada mais é que uma transferência iônica entre o cloreto de cobre e o aço carbono. Sai partículas, imagina uma palheta, que ela abre e fecha, uma válvula de compressor, ela abre e fecha, em média, 1.750 vezes por minuto. Tá? Então, imagina uma palheta dessa, que é dura pra caramba, é um aço muito duro, chega a ter 53 ROC-UC de dureza. Imagina o cloreto de cobre, deixando ela vermelhinha, que nem cobre. Como que ocorre essa coloração vermelha? É quase que uma transferência iônica, é quase que uma galvanoplastia. Sai íons de ferro e entra íons de cobre. Então, a tua palheta, que era extremamente dura, ela ficou cheia de cobre na liga dela. Ela ficou mole, frágil. Então, o ácido promovido pela ação da água, ele é extremamente danoso para o óleo e para as peças mecânicas. Um outro interessante... Arthur, você na tua vida aí de compressores, né, muitos anos, você já viu o compressor furando carcaça, não viu? Claro. Furar a carcaça pela acidez, né? Sem dúvida. Isso não é nenhum absurdo. Isso acontece, tá? A gente vê partes de cabeçote extremamente corroídas, sabe, pelo ácido. E tudo por Aí, quê? quando a gente está falando de vácuo, Arthur, quando eu conversei com o Fábio, a gente está escutando muitos caras falarem o que é CFM, o que é micro, tudo bem, vacoma, etc. Eu acho que quando você está falando no vácuo, aí o que é importante o cara realmente saber, né, é escolher a bomba de vácuo, né? Então, eu me lembro que em 22, eu lá na Friga, eu tô num olho aqui, outro lá, um ouvido aqui, outro lá, e eu vi um menino meu vender uma bomba de 10 CFM para o mecânico que tinha acabado de se formar de geladeira, né? E aí ele estava indo embora com a bomba, coitado, eu fui lá e falei, cara, devolve a bomba aqui, desculpa vender errado, você vai pegar uma de 3 ou de 5 é suficiente, senão cristaliza o sistema. Ele não entendeu o que é cristalizar. Isso é uma outra coisa importante para o pessoal que está assistindo a gente, né, Fred? O que é cristalizar o sistema se você pega uma bomba errado? Isso é interessante, Fred. Vai lá. Sim. Quando o técnico não sabe exatamente o que ele vai fazer, que bomba de vácuo para ar-condicionado é uma, para geladeira é outra, você tem a quantidade de CFM que você precisa ser usado, né? Então,
é extremamente importante, antes do técnico se aventurar na rua, ele pesquisar e conversar e saber exatamente qual bomba de vácuo ele vai usar para qual tipo de serviço. E principalmente o óleo da bomba de vácuo. Né? Porque se você tem uma bomba de vácuo onde você tem o óleo da própria bomba contaminado, né? E num evento de você trocar o manômetro ou de fazer uma quebra de vácuo, você pode contaminar seu sistema com sua própria bomba de vácuo, né? Então, o que o Paulinho falou é muito verdadeiro, né? De cristalizar, mas principalmente o ponto de você escolher a ferramenta certa para certos tipos de trabalho. O Arthur falou muito bem sobre a questão de atingir o vácuo para você poder evaporar a água e não ter água no sistema, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu vi isso poucas vezes na minha vida. Alguém lavando as mangueiras do manifold, ou da bomba de vácuo, com algum flush para poder fazer um vácuo perfeito. É raro. A mangueira já estava suja. A mangueira estava suja e na hora que você coloca, dependendo até por gravidade, esse óleo que está na mangueira pode entrar no seu sistema e contaminar tudo, ainda mais se for um óleo poliéster, né, que é 100 vezes mais higroscópico que o óleo mineral. Então, o capricho de você ter várias mangueiras, de você usar as mangueiras, aquela mangueira que você usa com 410, não usar com 32, o capricho de você tomar o cuidado com cada tipo de óleo, você ter a expertise de você mexer na sua bomba de vácuo, trocar o óleo, já que o óleo da bomba de vácuo é tão barato, né? E lavar as mangueiras constantemente com flush, para que elas se mantenham limpas, e na hora que você for fazer o vácuo, você ter ali um conjunto de ferramentas limpo e apropriado para você poder fazer um bom vácuo. Então, em alguns casos, é até importante, dependendo do tamanho do sistema, a valvulinha ali, o anel Schrader, a valvulinha ali, antes da quebra, você usar sem ele para fazer um vácuo melhor. Depois você colocar ele, depois da quebra do vácuo com nitrogênio, você de verdade, aí sim você usa ele para que você estanque o sistema. Então, alguns cuidados pequenos, mas que levam você a atingir um vácuo muito mais rápido e muito mais eficiente, né? Eu também levaria, Arthur, jogaria a bola para você para falar de quebra de vácuo, coisas que tão importante, né? E eu jogaria essa bola para você falar um pouco da quebra do vácuo para, de fato, ajudar a puxar todos os voláteis que estão dentro do sistema. Arthur, antes do Arthur falar de quebra de vácuo, é muito importante isso que vocês dois estão falando, porque a gente vive uma era de que o conhecimento do bem e do mal ele é disseminado muito rápido nas redes sociais. Então, seja para você ensinar o correto, seja para você ensinar o errado, né? E na era de redes sociais em que curtidas elas são contabilizadas, né? Tem muito vídeo viral, muitos vídeos viralizados de pessoas que não usam vácuo, ensinando como fazer um procedimento sem o vácuo, correndo o risco duplo, né? O risco da sua própria integridade e o risco do equipamento. Tem profissionais também disseminando informação ruim, do tipo, meu vácuo é o seguinte, 15 minutos numa bomba de vácuo de 12 CFM. Isso é o que aparece nas redes sociais. E esse papo nosso aqui fica muito importante para que as pessoas possam entender que o vácuo não é feito por tempo. E nem muito menos, repare bem o que o engenheiro Fred falou, bem como o Arthur reiterou, Paulinho levantou a bola, de que não é a tua bomba de vácuo que vai determinar a qualidade do teu serviço. E aí o Fred traz luz ao fato de que você deve ter mangueiras diferentes, e se você só tiver uma, que você limpe ela aí com um flush, para que você possa usar fluidos refrigerantes diferentes. E o exemplo que o Fred deu, lembrando, o Fred ele é mais do que um especialista nisso, ele tem uma empresa disso, de regeneração. Ele fala sobre não usar uma mesma mangueira, uma vez que você usou um gás R410A no equipamento com 32 ou vice-versa. E ainda que dentro da composição da R410A tem a R32, porque também essa é uma terceira onda de disseminação de informação ruim, de que dá no mesmo, você pode simplesmente pegar, usar a mesma linha,
a mesma mangueira ou a mesma tubulação, caso já esteja passado na casa do cliente, um equipamento com R410A, que o cliente vai fazer um replacement, uma substituição para R32, não precisa limpar com flush, você pode usar a mesma tubulação, o mesmo diâmetro de tubulação de cobre e a máquina vai funcionar perfeitamente. Então, ou seja, isso que você vai responder agora, Arthur, é muito importante sobre esses 3 viés de informação que se disseminam hoje no mercado. Exatamente, Fábio. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é o seguinte: os mecânicos que trabalhavam, que aprenderam a trabalhar com fluidos singelos, de um componente só, e óleo mineral, gente, os erros que você cometia com fluido singelo, R22, enfim, todos os gases que são singelos, e óleo mineral, é uma maravilha. Os erros que você cometia com essa dupla, né, de óleo mineral e gás singelo, eles eram, assim, aguentavam desaforo. Você poderia cometer erros que os equipamentos, o óleo ainda era mais robusto, não era tão higroscópico, ele já tinha, por origem, uma acidez baixa. O poliéster, ele tem um poder de solubilidade 50 vezes mais do que o óleo mineral. O óleo poliéster, ele é um decapante. Ele é um decapante da linha de cobre, tá? Além disso, ele é 100 vezes mais higroscópico. Então, o risco que você tem de fazer um vácuo e você não se preocupar com o poliéster, isso é um grave erro. Então, por exemplo, antigamente, com R22, por exemplo, e óleo mineral... O Arthur, até pegando teu gancho, só para te cortar, desculpa, quando você fala em óleo sintético, alguns fabricantes desses óleos devem estar custando aí 300, 500 litros, né? Eles recomendam, se você abrir ele e deixar mais de 15, 20 minutos, você corre o risco de perder o óleo, né? Porque até para essa hidroscópica puxar a umidade, né? E quando você fala de antigamente, até outro dia, no começo eu falei, né? O cara me perguntou como é que fazia antigamente que não tinha vacômetro. Um exemplo que eu acabei não dando para responder para o cara, mas as pessoas usavam Dryzone, álcool metílico, né? Isso. Como vácuo. A Embraco, de cada 10 compressores, 9 voltavam, 8 voltavam, né? Até que há muitos, falando de 30 anos atrás, Arthur, a Embraco criou o bafômetro nas lojas que identificava se o cara punha álcool metílico lá dentro. Aí a garantia que era de cada 10 voltavam 9, de cada 10 começou a voltar 1, porque perdia a garantia. Então, o pessoal pergunta o que acontecia antigamente, acontecia muito erro, né? Desculpa, meu. Não, é isso mesmo. O pessoal chegava a usar a bomba de vácuo líquida, né? Que era o Dryzone. Então, o que acontecia? O óleo até suportava desaforo, ele aguentava algum tempo, mas não passava da garantia do compressor. Agora, os fabricantes de equipamentos de grande porte, eles entendiam que um vácuo inicial que você atingisse 1000 microns, aí você quebrava com nitrogênio, fazia um segundo vácuo a 1000 microns, quebrava novamente a segunda vez com nitrogênio e faria um vácuo final a 500 microns, isso aí para um R22 e óleo mineral estava suficiente. Hoje, com poliéster e blend, você tem que fazer, no mínimo, um vácuo a 500 micros, quebra com nitrogênio até 2 libras acima da TM. Faz o novo vácuo até 500 microns e o último vácuo a 250 microns. Isso para compensar a higroscopia. Higroscopia é o poder do óleo de absorver água. Para vocês terem uma ideia, se eu deixar
1 litro de óleo num recipiente e 1 litro de água num outro recipiente, ligados por um vaso comunicante, vai chegar um momento em que eu vou ter uma fase embaixo do óleo de água pura, uma fase intermediária de óleo mais água e uma fase superior só de óleo. A água, ela tem uma pressão interna muito maior, 100 vezes maior do que a do óleo, então ela tem capacidade de migrar para o óleo absorve, filtra e vai para baixo da embalagem, entendeu? Se você deixar uma embalagem de óleo aberta no lugar úmido, você pode ter certeza, no final de uma semana, sei lá, dependendo do local que você vai deixar aberto esse óleo, vai ter uma fase embaixo só de água. Água pura, água misturada com óleo no meio e óleo puro em cima. Então, essa questão, e o que o Fred estava falando do quebrar o vácuo é justamente por isso. Quando você inicia o vácuo, vocês lembram que eu falei que quando você baixa a pressão a 27, por exemplo, polegadas de Hg, você leva a temperatura de evaporação de água a temperaturas negativas. Se você possui uma bomba muito rápida, muito potente, a água que está lá, ela cristaliza, vira um cristal de gelo e a bomba não vai puxar gelo, ela só puxa vapor. Você não vai neofilizar aquela água que você formou. Então, o que você faz? Você joga nitrogênio, espera a tubulação atingir a temperatura ambiente, que aquele cristal de gelo descongela, mistura com nitrogênio, fica mais volátil, e aí um novo vácuo você consegue retirar ele. A quebra de vácuo com material inerte é muito importante. Muita gente tem o hábito de quebrar com o próprio fluido refrigerante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão atingir o valor de microns mais rapidamente. Isso sem sombra de dúvida. Mas isso não te garante que o sistema não vai estar ácido. Por quê? Porque lembra que quando você quebra, você ainda tem umidade lá dentro. Quando você joga o fluido, aquela água que está lá vai formar ácido. Vai criar uma reação orgânica, libera hidrogênio, um hidrogênio se junta com flúor, formando ácido fluorídrico, e outro com cloro, formando ácido clorídrico. Então, enquanto tiver resíduos de água, não deixe o fluido refrigerante chegar perto da água. Senão ele vai criar ácidos, vai gerar compostos ácidos. E isso é um câncer. E, Arthur, outra coisa que a gente brinca do vacômetro, por que vacômetro e não manifold? Porque a gente já é uma coisa simples, mas o manifold você põe lá, ele automaticamente com a bomba de vácuo ele vai encostar zero, né? Se for analógico, você pode inclusive descalibrar ele, porque ele vai forçar a ponteira encostando o tempo inteiro, né? Vai descalibrar, e aí você tem um problema. Você quebra esse manifold, perde a calibração dele, e você pode estar em zero, e isso pode ser 1000 microns, 1200, ou pode ser 800, ou pode ser 500. Não mede como o vacômetro vem descendo e mostrando. Mesmo analógico, ele pode chegar a zero, né? Mas você não sabe esse zero quanto é em microns. Aí sim, por isso o vacômetro, né? Essa diferença de ferramenta. E a outra coisa legal, Fred, é muito boa essa dica realmente do cara limpar a mangueira. Porque essas mangueiras do pessoal aí, meu amigo, se marcar, você tira, pinga óleo nela, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava anotando aqui para lembrar de falar. Quando o ponteiro do manovacômetro de baixa, ele chega lá no fim de escala, 29,9, você pode estar com 30 microns ou você pode estar com 250 microns.
manômetro, o ponteiro chegou no fim de escala. Você pode estar com 30 micros ou com 200 micros, 250 micros. Você não sabe. Se o ponteiro andar de 29,9 para 29 polegadas de HG, você já foi para 1.000 micros. Se você considerar que todo manômetro analógico, em fim de escala ou início de escala, ele tem um erro normalizado de 10%, como é que um ponteiro, chegando lá na casa dos 29, você vai poder dizer se ele está com 30 microns ou com 1.000 microns? Aí você bate no manômetro assim, ó, o ponteirinho vai uma casa para a direita e uma casa para a esquerda. Uma casa, nós estamos falando de 1.500 micros. Então, é totalmente aleatório. É um tiro no escuro. Aí, Fábio, vem o nosso bate-papo, né? Acho que vácuo está bem... A gente pode falar em vácuo por horas, né, gente? É complicado. Mas aí a questão do filtro, né, Fábio, que a gente colocou aí hoje. É interessantíssimo esse viés que o Arthur está trazendo sobre o vácuo, e isso faz sentido, o tanto de retrabalho que tem gente que comete por acreditar que uma simples bomba de vácuo, quer dizer, uma bomba de vácuo de 12 CFM ali vai resolver, quando às vezes não é. Ele coloca 12 CFM ligado ali 10, 12 minutos, 15 minutos, achando que vai resolver. Bom, mas a gente poderia ficar mais tempo falando aqui. Claro. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Fred. Imaginemos o seguinte. Muito bem, então, o gás está contaminado, Fred. Vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. O gás contaminado e o óleo sujo. E aí, o que fazer? Você dizia antes para a gente, antes da gente começar a gravação, que o óleo é um termômetro de todo o sistema. O que fazer? Explica isso. Por que o óleo é um termômetro de todo o sistema? Eu só queria terminar uma frase começada pelo Arthur, que o manômetro, eu comparo o manômetro e as mangueiras, né, como seringa. Imagina que a gente fosse compartilhar a seringa num posto de saúde. Uau! Surreal. Todo sentido. Então, por que a gente faz isso com os equipamentos? A contaminação cruzada, Fábio, Arthur, Paulo, é o principal causa de defeitos de compressores. Uau. Contaminação cruzada. Quem contamina o sistema é o mecânico com manômetros e mangueiras sujos. Ponto. Eu tenho exemplos a dar aqui embaixo de mais de 50 cilindros de 50 clientes, onde eu tenho 20% de fluido refrigerante em bom estado, 80% ou estão contaminados com outros fluidos refrigerantes, ou estão desbalanceados, ou estão contaminados com água e particulado, que você tem que passar por um sistema de filtragem para voltar a operar a máquina, né? Causa principal de contaminação do sistema é a emulsão do óleo e do gás e dessas sujeiras que os técnicos acabam aprontando, né, na hora de fazer o serviço e compartilhando essas seringas, né, que é o manômetro, e fazendo a coisa desandar, né? Então, eu vou descer para a nossa unidade, vou pedir licença, vou apagar a câmera, vou descer para a nossa unidade e vou mostrar para vocês o que é um gás sujo, contaminado, balanceado, e o que é um gás que não tem condições. Mas enquanto você vai descer, Fred, enquanto você vai descer, vou pedir para o Paulinho ir apresentando um pouco quem é e a importância da Gás Eco Sustentabilidade, beleza? Beleza. Então tá bom. Tá ótimo. A Gás Eco é uma empresa que a gente é parceiro há muito tempo, é meu parceiro lá na Friga. É uma empresa que se especializou em recolhimento, reciclagem, regeneração. Tem equipamentos que atendem a norma ARE 700, que é uma norma que você atinge o grau de pureza do fluido igual ao novo,
né? Ele pode testar isso via laboratório, ele tem um identificador de gás que pode dizer se o gás é 404, 410, isso eu também tenho lá na Friga. O Arthur é um dos, inclusive esse projeto dessa máquina que está lá embaixo é a única, já existiu há 30 anos atrás, que foi um projeto dele, que é uma máquina que tira o cobreamento do gás, foi o que a gente comentou agora. Então, assim, é uma empresa que se especializou em dar esse suporte, somente aqui no interior. Você tem ISO 14000, você tem muita coisa importante acontecendo, e o cara hoje, muitas empresas do interior de São Paulo, ele nem entra para prestar serviço se não tiver recolhedora de gás, não entra. Já começa aí, é barrado. Então, de novo, né, não é só querer falar, subir o nível, é oportunidade de ganhar dinheiro com ferramentas boas, apresentar soluções e mostrar que você faz algo a mais do que o concorrente que cobra pouco, né? Enquanto ele desce, Fábio, Arthur, uma coisa que a gente comentou aí, que é simples e rápida, se eu não faço um vácuo legal, para que serve o filtro secador? O quanto ele protege o sistema e o quanto é importante a manutenção e uma troca de um filtro que às vezes custa R$50, R$70, R$80, né? O problema da umidade, ela é tão severa, tão preocupante para os fabricantes, que mesmo eles, na unidade fabril, vamos supor um chiller, os caras fazem um processo de evacuação fantástico, mas mesmo assim eles colocam lá o filtro, ok? Então, quando o equipamento é novo, você faz uma análise no óleo e você só tem umidade, você pode usar perfeitamente um filtro que só tenha molecular sieves, sílica gel, tá? E só. Se você fizer a análise do óleo, constatou algum contaminante ácido, você pode usar um filtro que tenha molecular sieves, sílica gel e alumina, porque a alumina tem a capacidade de absorver as moléculas ácidas. Agora, se já é um sistema antigo, que tem óleo carbonizado, que o óleo já passou por aquela fase de saponificação e escurecimento, aí você tem que usar um óleo que tenha sílica gel, molecular sieves, alumina para o ácido e carvão ativado. Que o carvão ativado ele vai limpar o óleo, tirar os componentes graxos, os ácidos graxos ele vai reter, e a alumina vai tirar o ácido. Então, quem vai dizer que filtro usar, se é um RC 4864HH da Spola, ou um RC 4864 da Spola, ou um DN, ou um DA da Danfoss, vai ter que ser análise de óleo. O fabricante de filtro, ele faz um estudo complexo para fazer filtros diferentes, um DN, um DA, um HH, um com carvão, sem carvão, com alumina, sem alumina. E o mecânico? Onde ele entra para analisar o que dar? Ô, Arthur, tem algum pulo do gato, Arthur? Por exemplo, quando eu tiro uma amostra de óleo, ela pode estar um marrom escuro. Sabe? E se ela tiver para um cor esverdeado, o que muda? Dá para ter um pulinho do gato aí? Sim. Análise do olho, né? Uma análise do olho. Análise do olho. Óleo verde, o cloreto de cobre é verde. Aquelas cúpulas, abóbadas de igrejas, que a gente vê aquele cor verde. A Estátua da Liberdade. Exatamente. Aquele verde é o óxido de cobre. Você pode ver que todo verde das abóbadas de igreja é tudo a mesma cor. É um verde meio pastel, assim. Aquele é o óxido de cobre. Então, aquele verde no óleo é o cloreto de cobre. Se você já tem cloreto de cobre, você com certeza vai ter que usar um filtro com alumina, com molecular sieves, e o óleo já está contaminado. Então, você tem que usar um carvão ativado. Então, você tem que usar se for da Spola, um 4864HH. Se for da Danfoss, vai ser um DA.
que é com alumina para queima, né? Então, esse tipo de sensibilidade, sabe, ou o mecânico tem, ou ele vai ter que usar as técnicas desenvolvidas, para não ficar no achômetro, né? Que é fazer a análise da qualidade do óleo, que isso custa, sei lá, Ótimo. R$ 200, É, R$ 200 é. uma análise de óleo. Será que o E Fred já está por aí? teu microfone Acho que não. está fechado. O Fred já tá no ponto de bala, vou botar ele aqui, pera aqui. Maravilha. Vamos ver lá ele. Opa! Pronto, Fred. Olha lá, isso aqui é o óleo, o gás que chega para a gente, ó. Pera aí. Pronto, agora sim. Esse é o gás que chega. 80% dos gases que chegam, eles chegam desse jeito. Pode ver, ó, que ele está saindo até fumacinha, tá vendo? Tá vendo? Tá saindo da fumacinha. Vou jogar ele numa folha branca para vocês entenderem um pouquinho. Olha a cor dele. Olha como que ele fica. Ó. 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 Tá vendo a cor Tá dele? bem amarelado, né? Sim. Bem amarelado. E você vê que ele não evapora. Não evapora. Demora para secar na folha, tá úmida a folha. Né? Exatamente, Paulo. Você chegou ao ponto. Agora vamos pegar um gás regenerado ou um gás puro, que é a mesma coisa. Mostra a cor dele para ver a diferença, Fred. Ó, olha a diferença de cor, gente. Translúcido. Sim, Esse foi regenerado agora, um R22. Olha aí. Se vocês marcarem aí, ó, olha a evaporação, ó, já sumiu. Fica olhando um pouquinho. Em 10, 15 segundos, na prática, gente, em 10, 15 segundos, esse é um teste muito simples, que a gente já falou várias vezes, que pelo menos você consegue ter uma noção da umidade. Não é um teste de laboratório, mas ele tem um gás que está com pouca umidade, geralmente entre 20 a 30 segundos, ele evaporou da folha. E o do lado vai ficar assim. A folha de trás. Eu coloquei a folha de trás. Nada. Olha a folha de trás contaminada. Caramba, Nossa. Incrível. Então, a diferença muito clara. Esse é um fluido, provavelmente, que não tenha sido vácuo, não tenha usado uma boa bomba de vácuo, o mecânico acabou contaminando. Aí vocês falam assim, mas isso é esporádico. Que isso, gente. Esporádico. Olha o esporádico aí. A quantidade de fluido, a gente tem perto aqui aproximadamente de 4 toneladas de fluido. Dessas 4 toneladas de fluido, apenas 20% em condições da máquina operar. 80% da máquina não tinha condições de operar nessas condições. Então, aqui tem 50 clientes, mais ou menos, umas 70 botijas de gás, e dessa, apenas 20% você consegue utilizar, o restante não tem o que fazer. Fred, só corroborando com a tua informação da mangueira, tá? Só um lembrete que o óleo poliéster, ele ataca 8 vezes a 10 vezes mais a borracha. Então, a borracha, ela incha 10 vezes mais com o óleo poliéster do que ela inchava com óleo mineral. Então, o ataque famoso à capela. borracha, sem dúvida. Então, essa preocupação, ele incha por quê? Porque ele abre os poros, enche de contaminantes, né? O ideal para sistemas de um porte médio para grande é você nem usar mangueira, né? Você usar tubo de cobre. Para instalações grandes, usa o tubo de cobre. Nem arrisca com mangueira, né? Isso. Exatamente. Então, ficou claro ali para todo mundo que está nos ouvindo, esse bate-papo nosso.
o quanto é importante você fazer um bom vácuo, você utilizar um bom filtro secador, ter a quebra de vácuo, o equipamento correto, mas principalmente o capricho da instalação, tendo uma boa instalação, uma boa flange, o capricho com as suas ferramentas, sabe? Eu falo para os técnicos, as suas ferramentas é seu talher, sabe? Você tem que tratar com o máximo carinho, com o máximo cuidado. Um bom mecânico, ele tem mais de um manômetro. Um bom mecânico, ele tem jogos de mangueira para fluidos diferentes. Ele pode sair de casa para atender 2, 3 clientes. Vai chegar num cliente e ainda tem R22. Aí vai para um outro cliente que é 410. Aí vai para um cliente, uma instalação nova, é R32. Isso aí, né, Fred? Na prática, a palavra que se chama disso é mal ferramenta, mal profissional é retrabalho. E na prática, né, Fábio? Perder dinheiro. Perder tempo, perder um contrato, muitas vezes. Agora, Fred, imaginemos aqui o seguinte: na nossa audiência vão ter profissionais dos mais variados, iniciantes e profissionais com alguns anos de experiência. Como é que ele faz para poder ter uma análise tua? Sei lá, de repente o cara está em outro estado, você está em Valinhos, ok, mas ele está em outro estado. Como é que ele faz para poder que a tua empresa, que a Gás Eco Sustentabilidade, possa fazer uma avaliação ali do óleo, do equipamento, do contrato que ele está? É possível isso? Sim, é possível. O óleo, ele precisa me mandar algo em torno de 80 ml numa garrafinha plástica inerte, assim, de maneira muito simples. O gás, ele tem que me mandar também uma amostra próximo de 600 ml de gás. E para isso, ele vai nos chamar, através dos nossos canais. A gente manda um cilindrinho para ele de 1 kg vazio, para ele encher lá e nos mandar o gás de maneira muito rápida. 3 dias a gente já solta o resultado, e o óleo leva de 5 dias, porque a gente tem que testar isso no laboratório com ele na temperatura de trabalho, né? Então, muito simples, muito barato, muito rápido, prático, e vai evitar aquilo que é recorrente aqui, Fábio, é o cara condenar um equipamento, um compressor, um sistema, ficar trocando gás, trocando óleo, e não acha a causa raiz, qual que é o contaminante, o principal contaminante, entendeu? Eu acho engraçado quando um técnico vira para a gente e fala assim: eu usei um gás lá qualquer, fiz um vácuo e a máquina não rendeu. Aí eu tirei esse gás qualquer, troquei o filtro secador, fiz um vácuo de 24 horas, quebrei 2 vezes, pus o óleo certo e conta toda uma história. Aí eu coloquei o gás famosinho, funcionou. Não é o gás famosinho, é o capricho do seu serviço ao longo para você chegar naquele ponto. Não existe gás ruim, entendeu? Existe, claro, existe. Mas, assim, a maioria que está no mercado, e principalmente eu sempre recomendo quando você vai comprar gás, tem marca na garrafa? Tem marca, um fabricante que você sabe, que você olha lá e você lê, tem um fabricante? Ninguém é louco de colocar só a marca e vender uma porcaria. Simples assim. Se ele colocou a marca dele, colocou a etiqueta dele, falou: esse produto é meu, não é uma porcaria, porque senão ele vai queimar a marca dele. Claro. Não é verdade? Então, agora, aqueles que não têm marca, que vem como XP 90.000, que não tem marca, escorre disso. A nossa audiência entende, sabe do que você está falando. Eles sabem. Está claro, tá 100% claro. Quem tá instalando, quem está trabalhando na manutenção sabe do que está mexendo ali. Outra dica simples, Fábio, que aí quando a gente fala em máquinas grandes, cara, esquece, é análise. Às vezes máquinas de pequeno porte, existe há décadas, né, Arthur, o kitzinho que você joga lá o óleo, né, chacoalha, e ele te mostra pela coloração, e ele funciona. E há um tempo agora, o ano passado, eu não me lembro, ou 2 anos, a Hack trouxe um kit também, que é como é que chama? É um filtrinho, né? Não filtrinho, tem outro nome. Que você também já vê a acidez do gás. E também é mais barato.
Mas isso é muito interessante para máquinas de menor porte. Quando a gente fala que nem o Fred falou, um chiller, uma centrífuga, cara, não dá para brincar com uma máquina que vale $200 mil, $100 mil, $500 mil, né? Mas dá para você, de uma maneira também barata, fazer o correto. Eu acho assim, claro, se você tem um equipamento acima de 15 TRs, com compressor semihermético, aberto, seja lá qual for, acima de 15 TRs já vale a pena fazer um Carl Fischer para ver a água, um TAN para ver a acidez. Se você quiser ver metais e suspensão, dá para fazer com espectro atômico. Vale muito. Agora, um indicador de campo, sem dúvida nenhuma, são esses por titularização, sabe? Que você mistura ali, chacoalha e vê a cor. Funciona. Antigamente, só tinha o AK3 da Sporla. Hoje tem várias empresas que trazem, né? Tem a Hack que traz, tem aquele que você tem na loja, que eu já comprei, usei, muito bom, Paulinho, da Quimital, como é que chama? Também, não vou lembrar. Tem, mas também procura marcas boas, que entraram alguns kits de análise de óleo que você chacoalhava lá e não mostrava nada. Então toma cuidado, a mesma coisa com isso. Procura marcas, que o Fred falou, marcas que estão no mercado e são conhecidas, né? Existiu uma marca, determinada marca aí, que era vendida no Sul, tal, que para ele funcionar, ele tinha que estar na data certa. Ele tinha um prazo de validade. Aí o que os lojistas faziam? Passava do tempo, né, eles tiravam a etiqueta com a data. Aí comprava e, eu já quebrei a cara com esses. Agora, é bom aquele que você mistura na hora, né? Um líquido no outro, e aí você faz a titularização na hora. Sim. Agora, seja equipamento pequeno, equipamento grande, óleo e fluido refrigerante, então, e gás, então, são ferramentas que devem ser manutenidas. Ou seja, deve ter atenção e cuidado e serem feitas manutenções periódicas. A gente fica aqui à vontade de fazer a parte 2 desse bate-papo nosso aqui, né, Paulinho? Sim. Toda vez que a gente traz um convidado, é sempre uma conversa de alto nível, e hoje não foi diferente com o Fred e com o Arthur. Por exemplo, eu estava aqui com algumas perguntas ainda que eu queria fazer, mas fica um gostinho de quero mais. Por exemplo, eu queria saber os contaminantes que podem ocasionar em caso de um vácuo mal feito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar um gostinho de quero mais no ar, para que a gente possa ter mais papo de alto nível, para que a gente possa ter mais episódios de papo de alto nível. Então, falando de gás, né, o nosso, quem apoia a gente é a RLX, que está aí, é um fabricante. Isso, a gente quer como a Geterm que chegou aí, né? A Geterm chegou aí no mercado e está trazendo coisa de qualidade, não é só o antigo que funciona, tem muita coisa boa nova chegando no mercado, viu, gente? Muito bem, Claro. Eu quero agradecer a RLX, né, uma apoiadora aqui do Papo de Alto Nível, bem como a Geterm, que tem trazido soluções incríveis para o mercado, a preços justos. Então, um grande abraço à RLX e à Geterm, e, claro, a Friga, que tem apoiado também a gente aqui, bem como a Brava. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a tua brilhante presença aqui, Arthur, sempre nos brindando e trazendo aula aqui para a gente. Obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade. É um prazer, gente. Agradeço muito a oportunidade. É um prazer sempre, porque eu acho que eu estou nessa área desde 1978, não é por acaso. É um pouquinho de paixão também, viu? Obrigado, Olha, gente. Eu acho que eu seria indelicado se eu dissesse que você está na área há mais tempo do que eu nasci, cara. Que eu tenho de vida. Parabéns, Arthur. Obrigado por isso. Obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado à equipe Gás Eco Sustentabilidade. Parabéns pela tua empresa. Fred, como é que faz para a nossa audiência, caso queira fazer parceria com você ou ter você como um fornecedor? Como é que eles podem entrar em contato com você? E obrigado, Fred. Poxa, muito obrigado pelo convite, Paulo, Fábio, Arthur. Rever você é um prazer muito grande. O Arthur é nosso mentor aqui, ele sabe disso. Nós temos um site, gaseco.com.br.
onde você pode, inclusive, tirar as dúvidas fluidas. A gente tem textos bem robustos que vai levar o usuário e os nossos técnicos a entender um pouco mais sobre o assunto. Lá também a gente fala um pouco sobre gás zero, que é zero vazamento de fluido, as dicas de ouro para você não ter retrabalho com fluido refrigerante, tá? Então é extremamente importante não deixar o gás vazar, né? Então temos algumas dicas bem interessantes lá que vai fazer os técnicos não terem retrabalho, tá? Então tá aí nosso contato, nosso e-mail, telefone. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Precisando de mais alguma coisa, um prazer imenso estar com vocês. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer imensamente. Paulinho, mais um episódio concluído. Obrigado, Paulinho. Estamos juntos nesse projeto. A gente se vê na semana que vem no 4º episódio do Papo de Alto Nível. E, Paulinho, suas considerações finais. Cara, já fica a dica para o 4º episódio. Vamos trazer o Serginho, o professor Serginho, também décadas de setor, e falar de setor automotivo, mais um setor que cresceu, 99% da frota é com ar, e falta mão de obra, e existe campo para ganhar dinheiro lá também. Aí o Fábio, já vamos trazer isso aí para vocês de novidade, né, Fábio? Então, próximo convidado, professor Serginho, o monstro, o mestre da refrigeração automotiva, e ele que ministra treinamentos em todo o Brasil. Vamos falar sobre como é que você pode entrar nesse segmento e o tamanho desse segmento, as oportunidades desse segmento. É isso. A todos, a gente se vê no próximo episódio. Eu sou Fábio Dutra e chega de ganhar pouco. Abraços. Tchau, gente. Abraço a todos.